disse a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-o em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho, colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado, o prepararam e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhum ressalto, dizia, já que ele... Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta, nem respondeu. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo, dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Se assim é. Miguel, que você sou parlamentar, vai colocar o tema da mensagem. Está aí o tema da mensagem. Amém? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? A indecisão espiritual é um caminho perigoso. Amém? Eu sei que você é crente, eu sei que você serve ao Senhor, eu sei que você teme ao Senhor, e ao fazer essa mensagem, ao pensar nessa mensagem, eu pensei nisso. Mas Israel era servo do Senhor, eles eram o povo do Senhor,
como eu e você, eles eram crentes assim como eu e você. Mas o que estava acontecendo? Vamos entender o contexto histórico do que estava acontecendo. O profeta Elias, que é o profeta contemporâneo que nós vamos estudar aqui, ele viveu num dos períodos mais sombrios da história de Israel. Por quê? O povo de Deus que havia e foi separado por Deus para ser do Senhor, para adorar única e exclusivamente ao Senhor, Israel estava vivendo dividido espiritualmente. Por quê? O que estava acontecendo? Jezabel, que era esposa de Acabe, havia introduzido e fortalecido o culto ao Deus Baal, e com isso ela trouxe práticas pagãs que eram abomináveis aos olhos de Deus. E o seu esposo, que era Acabe, que era o rei, que deveria mandar e ordenar e guiar todo o povo de Israel, ele era, apesar de ser o rei de Israel, ele era um homem fraco, ele era permissivo, e ao invés de se levantar contra a idolatria ao Deus Baal, contra as práticas abomináveis pagãs, o Acabe, por ser fraco e permissivo, ele apoia a idolatria, e pelo apoio que ele deu à idolatria, ele leva Israel a uma crise espiritual, e não somente a uma crise espiritual, mas também a uma crise moral. E aqui no Monte Carmelo, o Senhor, o profeta Elias convoca a nação a fazer uma escolha definitiva. Ele faz uma pergunta. A pergunta é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Então aqui o profeta Elias convoca a nação, pressiona a nação para que eles pudessem fazer uma escolha definitiva. Eles tinham que escolher ou Deus ou Baal. E essa expressão cochear mostra que o povo era vacilante, eles mancavam entre dois caminhos. Havia uma hesitação espiritual que insultava a Deus. Por que insultava a Deus? Porque Deus não aceita coração dividido. Deus não aceita um coração que é dividido. Não havia espaço para neutralidade. O povo tinha que escolher. E nós, às vezes, você pode dizer assim: mas pastor, eu sou crente, graças a Deus por isso. Mas todos os dias nós vamos nos deparar com escolhas. Escolhas essas que vão nos fazer pecar ou vão nos fazer andar em santidade. Por isso que essa pergunta, ela continua atual para mim e para você, não só para aqueles dias, porque muitas pessoas tentam seguir a Deus e seguir ao mundo, e Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então muitas pessoas querem andar com um pé no mundo e um pé na igreja. Hoje, se você chegar na sua casa com um olhar julgador, qual que é esse olhar julgador? Muitas pessoas pegam aquele versículo de Mateus 7, que diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Mas eu não me lembro, tem um versículo que diz assim: julgai segundo a reta justiça. Se você entrar no seu Instagram hoje, pessoas que afirmam ser cristãs, elas estão praticando coisas que não agradam ao Senhor. E Deus te dá liberdade e autoridade para julgar essa pessoa segundo a reta justiça que é a palavra. Um exemplo: se você vê alguém roubando, um crente roubando, você vai ficar calado? Você vai exortar ele, você vai corrigir ele. E é sobre isso que essa mensagem fala. Deus está corrigindo o comportamento imoral e o comportamento que era abominável aos olhos do Senhor. Então no nosso coração sempre vai haver um trono, e esse trono só pode ser reinado por uma única pessoa. O único dono que tem que estar no nosso coração é Jesus Cristo. E só que muitos tentam conciliar fé com práticas que desagradam a Deus. Vivem entre a luz e as trevas, obediência e rebeldia, entrega total e superficialidade. A geração que nós estamos vivendo é a geração superficial. É a geração que não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com a obra, não quer compromisso com a palavra. Essa é a geração que nós estamos vivendo. É uma geração que quer viver o melhor dos dois mundos, mas nós vamos ver aqui que o Senhor não aceita meia entregas. Ele exige exclusividade. No meio do seu coração tem que ter exclusividade. O único que pode ser o dono do meu ou do seu coração é Jesus Cristo, o Senhor. Se tem alguma coisa, alguém, algum lugar, situação, pensamento ou sentimento
está errado, tem que ser arrancado. E nós vamos aqui aprender em rápidas palavras, não é? Somente 8, 9, 10, 11, 12 folhas. É só 7 só. Eu vou resumir. Até meia-noite a gente termina. Vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende: o problema de Israel era a indecisão espiritual. A fé dividida, ela nunca vai ser firme. Jesus, ele afirmou em Mateus 6:24, ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Israel vivia em uma constante oscilação espiritual. Como funcionava essa oscilação espiritual? É a mesma coisa que acontece com os crentes de ontem, de hoje, e vai acontecer com muitos crentes no amanhã. O povo clamava aos ídolos de Baal. O que aconteceu? Está funcionando? Amém? Então, quando a crise apertava, eles clamavam. Mas quando logo depois eles se esqueciam e se rendiam ao Deus Baal, era um ciclo vicioso de desobediência e obediência. Havia um ciclo vicioso de obediência e logo em seguida havia uma desobediência. Quando eles viviam bênçãos do Senhor, eles se esqueciam de Deus. Mas quando as crises apertavam, eles clamavam por misericórdia. Eles viviam em constante oscilação espiritual. Se você ler Tiago capítulo 1, lá ele vai chamar o homem de coração inconstante de ânimo dobre. É semelhante à onda do mar, que é levada e impelida pelo vento. É aquela pessoa que não tem constância, não tem firmeza. Um dia ela é uma coisa, outro dia ela é outra coisa. Um dia ela é crente, um dia ela desvia. Um dia ela está na igreja, outro dia ela está em lugar que Deus não agrada. Um dia ela fala de Jesus, outro dia a boca dela fala o que não agrada. É uma oscilação espiritual muito grande. E esse era o problema de Israel. A palavra cochear, porque o texto da mensagem é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear significa mancar, ou seja, eles oscilavam entre Baal e entre Deus. Eles conheciam a Deus. A raiz deles era Jesus, era Deus, o Deus de Israel. Jesus ainda não tinha aparecido, né? Mas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles eram seduzidos pela idolatria. Então essa instabilidade revelava um coração dividido, espiritual muito superficial. Tá ruim mesmo. Então o que acontece? Parou? Não. E a raiz da oscilação espiritual de Israel era um relacionamento superficial. Sabe o que Oséias, deixa o Mateus aí. Sabe o que Oséias disse? Ele disse assim: o vosso manhã e como orvalho que logo desaparece. Olha a profundidade dessa mensagem que o profeta Oséias também disse. Ele diz para Israel: o vosso amor é como a neblina da manhã. Demonstravam fervor momentâneo, mas logo eles voltavam aos velhos hábitos. Nós não podemos oscilar e voltar para os velhos hábitos. Não, nós temos que entender que o nosso fervor, ele não pode ser momentâneo. Tem gente que tem adoração só na hora da dor, só quando as coisas vão mal. Eu preguei quarta-feira passada que Paulo, ele adorava o Senhor. Então o cristão maduro não é aquele que vive ou serve por conveniência. Ele adora a Deus com convicção, porque Deus não está procurando seguidores que são temporários. Deus está procurando. Você já percebeu que tem gente que é seguidor de Jesus Cristo de forma temporária, mas não é um adorador constante? É só você olhar para o seu ciclo de amizade daqueles que afirmam lá do Senador Canedo, William, ele fez uma pergunta. A pergunta eu até assustei, mas depois eu entendi por quê. Ele fez uma pergunta: o senhor ainda é crente? Aí depois eu pensei comigo: sou.
Aí ela pegou e falou assim: nossa, pastor, eu tinha um número seu aqui, eu liguei, e aí a pessoa que atendeu falou assim: não, essa pessoa morreu ontem. Eu falei: não, pastor, eu estou vivo. Eis-me aqui. Eu morri não, estou vivo. Ela, graças a Deus, era o número errado. Então, nós percebemos que o Senhor não quer seguidor temporário. Deus quer adorador constante. E a pergunta que Deus faz para muitos de nós é: nós somos crentes ainda? Permanecemos fiéis ao Senhor? Então, quando você vê alguém de longa data, você pergunta para ele: você está crente ainda? Porque começar é uma coisa, mas terminar a carreira é outra coisa totalmente diferente. Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira. Como é que é? Guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então não é começar, não é ser indeciso, um adorador por conveniência. Não, é por convicção. Não vai ouvir Deus falar com você. Vai ter hora que você não vai ter nem vontade de orar, não vai conseguir nem orar. E é nesses momentos que nós temos que mostrar para Deus que nós não somos pessoas que vivem de entusiasmo. Nós não somos cristãos, seguidores temporários. Não, nós somos adoradores constantes. Israel, a crise apertava, clamava. Logo depois se rendia a Baal. Era um ciclo vicioso de obediência e logo em seguida desobediência. Então você tem que continuar. Sabe quando vai acabar essa carreira de servir ao Senhor? Nunca. Porque até depois da morte, lá no céu, os anjos, querubins, serafins, os 24 anciãos, todos os que morreram no Senhor, eles estão adorando ao Senhor. Eles estão glorificando ao Senhor. Então nós não podemos parar. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram. Então a indecisão é perigosa, porque o coração que é dividido, ele não permanece fiel. Um coração dividido, ele não vai permanecer fiel. Então, se você está cocheando, conhece a Deus, mas está sendo seduzido pelos padrões do mundo, tem alguma coisa errada. Nós precisamos ser diferentes. Domingo retrasado ou passado eu disse que ser crente é deixar de ir, é deixar de ser, deixar de fazer, deixar de falar, é vestir diferente, falar diferente, andar diferente. Isso é ser cristão. Não é ser cristão e continuar fazendo a mesma coisa. Isso não é conversão, isso é conformismo. Então a gente precisa entender que a raiz da oscilação espiritual de Israel era que o amor deles era como a neblina e como o orvalho que vinha e logo desaparecia. O amor de Israel pode ser comparado com a paixão. O pastor Cláudio Duarte, na sua muita sabedoria, diz que a paixão é sentimento burro. A paixão acaba, não acaba? Se não tiver amor, quando a paixão acabar os arrepios, sabe? Aquele aperto no peito, aquela palpitação que a paixão traz. A hora que chegar os problemas da vida com Deus, não vai suportar, porque oscila entre dois senhores. E Jesus diz que é impossível servir a Deus e servir a outras coisas. Meu assessor parlamentar vai colocar ali. Vai, meu filho. Elias exigiu uma decisão de Israel. Porque não dá para servir dois deuses. O verso 21, o profeta chega para o povo de Israel e exige uma decisão. Ele faz uma pergunta: se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porque eles estavam divididos. Então Elias confronta esse povo para o povo escolher servir a Deus com fidelidade ou seguir a Baal. Josué também havia confrontado o povo de Israel em uma dada situação. 24:15 de Josué, ele disse assim: escolham hoje a quem servir ou a quem não servir. E o restante diz: eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Então nós precisamos entender que Elias não apenas chama o povo à decisão, ele exige urgência. Irmãos, tem coisas da nossa vida com Deus que não pode ser adiada mais.
Não pode ser adiada mais. Porque a indecisão de Israel tinha levado Israel à fome, à seca, à morte espiritual. Deus queria restaurar Israel, mas antes de restaurar Israel, eles precisavam se arrepender. Deus exigia arrependimento. E o profeta vira para eles e diz: olha, o tempo da indecisão de vocês acaba agora. Se o Senhor é Deus, vocês vão seguir o Senhor. Se Baal é Senhor, vocês vão seguir Baal, porque Deus não gosta de crente morno. Sabia? O morno Deus vomita. Ou é ou não é? Lembra da pergunta que o pastor me fez? Você é crente ainda? Muitos anos sem o ver, eu poderia ter desviado, poderia ter acontecido algo, né? Frequentam cultos, mas o coração está dividido. E ainda essa pergunta serve tanto para mim quanto para você. Através da palavra, o Senhor está nos perguntando: até quando? Não pode haver neutralidade no nosso coração. Se nós não nos posicionamos ao favor de Cristo, nós já nos posicionamos contra Ele. O próprio Cristo disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, não espalha. Então, o não se posicionar a favor de Cristo, nós já estamos nos posicionando contra Ele. Então você tem que ser luz em meio às trevas, por onde você passar. Trabalho, na família, na sociedade, numa festa onde só tem você de crente, você e eu temos que mostrar que nós somos diferentes. Porque hoje o que está acontecendo? A maioria dos crentes está se amoldando aos padrões humanos, não é? Como Israel fazia, com medo de ser cancelado, com medo de ser envergonhado. Não, eu me converti numa época que crente era crente, né? Nós somos da época que crente era crente, não é esses crentes meia boca não, crente chuchu que eu falei, deu esses dias para trás, né? A irmã brasileira disse que eu cancelei brincou comigo o jantar hoje, porque ela falou que ia trazer chuchu, e eu não gosto de chuchu, foi não. Ela falou: só porque eu ia trazer chuchu, pastor? Não foi esse o motivo. Hoje é dia 5, né? Muita gente não recebeu, então a gente tem que entender a dificuldade financeira de todo mundo. Às vezes fica apertado para gastar um dinheiro que às vezes não tem. E aí no próximo domingo ou no outro a gente faz. A gente tem que ter sabedoria e saber lidar com essas situações. O que foi? E você vem de novo para você jantar, está convidado. Tá bem? Então, a gente percebe que se a gente não se posiciona a favor de Cristo, a gente já se posicionou com Ele. É tempo de definir quem governa o nosso coração. A verdadeira fé exige decisão. A indecisão não faz parte, não é? Então, quantas pessoas vivem adiando compromisso com Deus? Você já deve ter ouvido as seguintes frases: um dia eu mudo, mais tarde eu me batizo, um dia eu me entrego totalmente. Só que Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, por isso que o Senhor exige decisão urgente. Urgente. Eu me lembro num dos encontros que a gente fez, quando a gente fazia, uma menina não queria batizar, filha de crente, não queria batizar. E a mãe veio: pastor, minha filha quer batizar, chorando, o que eu vou fazer? Eu peguei na mão da menina e falei: vamos ali conversar comigo. E fui levando ela para o lado da piscina. Conversar comigo ali. Não, vamos conversar. Não, Jesus te ama. Não, mas isso não, esquenta a cabeça assim, não. Entra aí. Pastor, entra aí. Pôs o pé dentro da água, pôs o outro. Quando é fé, já levantou batizado. Tem decisões que não pode ser adiada. Quem sabe vai saber se aquele seria o último dia daquela jovem. Não se sabe. Por isso, quando ouvir a voz do Senhor, hoje, não endureça o vosso coração. Me lembro aqui das vezes que eu fui em Porto Seguro, das muitas que eu fui, tinha um ribeirinho lá, um menino,
esse menino, sabe, ficou enchendo as paciências da gente ali. E a gente começou a brincar com ele, conversar com ele muito faceiro, muito comunicativo. E aí eu peguei e comecei a jogar ele, né? Sabe quando você pega assim, parte do braço e joga? E ele vinha de novo, já estava cansado. Eu falei, não, chega. Aí eu falei lá, peguei e falei assim, repete comigo, eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, e escreve meu nome no livro da vida. Aí eu peguei ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo em nome de Jesus. Joguei ele pro céu. Joguei para o céu aí para ele ver Jesus de pertinho. Certamente deve estar crente hoje. Então, é tempo de nós decidirmos, irmãos. Os dias estão difíceis. Por isso que Elias disse, se o Senhor é Deus, vocês vão seguir. Se é Baal, segue ele. Mas chega de indecisão. Chega de dizer que é uma coisa e fazer outra coisa totalmente diferente. Por isso que o profeta confronta Israel. O confronto entre o verdadeiro e o falso. O profeta Elias, como nós sabemos, essa história é bastante conhecida, ele fez um desafio direto e negociável com os profetas de Baal. Qual foi o desafio? O texto diz, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Esse era o desafio. Só que o desafio que o profeta Elias fez foi um desafio espiritual e não um desafio pessoal. Não era sobre quem tinha mais poder humano, mas quem era o verdadeiro Deus. Não era para mostrar se Elias era o mais forte, o mais poderoso profeta, ou se os profetas de Baal eram mais poderosos que Elias. Não, era para saber quem era o verdadeiro Deus, porque o confronto não era entre homens, era entre o Deus verdadeiro e os ídolos de Baal. A questão não era quem era Elias, a questão era quem é Deus. Por isso que foi um desafio espiritual e não pessoal. Não era a luta entre homens, era a luta entre a fé e a idolatria, a verdade e a mentira, a luz e as trevas. O confronto nosso, queridos, não é um confronto entre religiões, igrejas ou líderes. Chega vídeos até mim de páginas que eu vi hoje ou ontem, uma igreja, não vou falar o nome, mas assim, brigas assim, o povo estava tendo culto, um outro grupo de pastor, por causa de poder, por causa de dinheiro, pegou e arrombou a porta e o pau quebrou e virou aquele negócio todo, polícia. Não, a nossa briga não é entre religiões. Se a pessoa tem outra religião, respeite a religião dela, fala da verdade para ela. Porque um prega, a Bíblia diz assim, um planta, outro rega. Quem traz o crescimento é Deus. Você falou, o Espírito Santo se encarrega de regar a semente. Se Deus tiver um propósito naquela pessoa que serve um outro Deus, como Israel estava servindo a Baal, ela vai se converter ao verdadeiro evangelho. Mas a nossa briga não é entre religiões, igrejas ou líderes. Não, eu não tenho que brigar com a igreja B ou C. Não, cada um faz a sua parte. A nossa briga, a nossa luta é entre o reino de Deus e o inferno. Efésios 6 é claro em dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A minha briga não é com você, a sua briga não é contra mim, porque muitas vezes nós perdemos batalhas porque nós confundimos os inimigos. Por trás de todo conflito há uma ação espiritual. E ao invés de eu brigar com você, eu tenho que brigar com aquilo que está por trás daquilo que está gerando aquela intriga, que é o inimigo da nossa alma. Por isso nós precisamos discernir qual é a raiz do conflito. E então a gente percebe que por trás do conflito havia uma ação espiritual.
Então o profeta fez um confronto. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Só que o que acontece? Nesse confronto, os falsos deuses ficaram em silêncio. Os profetas de Baal clamaram, se feriram, nada aconteceu. O texto do verso 29 diz assim: porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Isso mostra o silêncio dos ídolos, prova a sua impotência. Pode deixar. Salmo 115, depois você leia com mais calma. Diz assim: os ídolos deles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pé, mas não andam, não pode fazer bem e tampouco pode fazer o mal. Tem boca, mas não fala. O ídolo deles, que era Baal, tinha boca, mas não falava, tinha pé, mas não andava, tinha mão, mas não tocava. Então a idolatria deles sempre prometia muito, mas entregava o vazio. Os falsos deuses de hoje ainda continuam em silêncio, porque o dinheiro não responde na hora da dor, porque os ídolos de hoje são dinheiro, poder, sexo, coisas que o mundo oferece. O dinheiro não responde na hora da dor e da doença. A fama não consola o coração ferido. O prazer não enche o vazio da alma. Dinheiro, fama e prazer não cura e nem preenche a alma. Então a gente percebe que tudo que o homem adora fora de Deus deixa o homem decepcionado. A religião dos profetas de Baal era a religião do esforço humano, porque eles gritavam, eles se cortavam, eles se esforçavam para ter a resposta e nada aconteceu. Muitas vezes tentam manipular Deus pela sua performance. Você já deve ter visto, ouvido em alguma igreja, ou ouvido algum pregador, que ele pensa que Deus vai ouvi-lo pelo gritar. Muitas pessoas pensam que Deus vai ouvi-lo pela balbúrdia, pelo cair. Deus age dessas formas? Age, eu creio. Mas tem muita gente que acha que vai tocar o coração de Deus mudando a voz, chorando, pulando, esperneando, gritando. Não. Nós precisamos entender que muitos tentam através da gritaria, por rituais ou por barganhas. Mas não é gritaria, não é barganha que move o coração de Deus, é a fé. Você pode orar baixinho e Deus vai te ouvir se for com fé. Não estou dizendo que Deus, se você gritar, Deus não vai aceitar. Vai, porque se você olhar lá para o cego de Jericó, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o contexto aqui é que os profetas de Baal clamaram, fizeram sua performance, rasgaram o seu corpo, gritaram o dia inteiro e nada aconteceu, porque era religião baseada no esforço humano. Não é pela força, Zacarias 4,6, nem pela violência, é pelo Espírito do Senhor. Amém? Então houve um confronto, e nesse confronto os deuses ficaram em silêncio. Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O que Elias fez antes de orar? Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se aproximou dele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. O que Elias fez antes de orar? Porque a gente tem que entender que houve uma resposta. Qual foi a resposta? Se você sabe a história, você sabe a resposta. Qual foi a resposta da oração de Elias? Fogo. Mas por como que o fogo caiu? Por que o fogo caiu? Porque Elias, o profeta, ele fez algumas coisas antes de orar. Ele se preparou antes de orar. Quais foram? Ele restaurou o altar que estava em ruínas. Ele restaurou aquilo que representava a comunhão, a aliança com Deus.
que estava destruído por causa da idolatria. Ele sabia que o fogo de Deus não cairia, não desceria sobre um altar destruído. Por isso ele restaura aquilo que era a relação espiritual entre Deus e o homem, que era o altar. Então entenda, o que é o altar nosso? O nosso coração. Deus não responde oração sobre altares quebrados. Antes de pedir fogo de Deus, nós precisamos consertar o nosso coração. Eu preguei aqui esses dias atrás, o tema da mensagem era: organize a sua vida. Baseado naquele versículo que diz assim: Deus não é um Deus de confusão, senão de paz. Nós precisamos organizar a nossa vida, porque antes de pedir fogo, precisamos restaurar o nosso coração. Como que se restaura o coração? Orando, se arrependendo, andando em santidade, andando em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Sem isso, você e eu não vamos ter resposta. Enquanto o altar, que é o nosso coração, estiver totalmente destruído, sem intimidade, sem santidade com o Senhor, Deus não responderá com fogo. Deus ficará em silêncio ao nosso respeito, porque o altar está quebrado. O altar está destruído. Então, antes de clamar, arrume o seu coração. É por isso que eu sempre digo que antes, você já viu que a gente muitas vezes ora errado? A gente só ora pedindo coisas. Pedindo coisas. Mas ao meu ver, ao meu entender, a nossa oração deveria ser assim. Primeiro, você entra na presença de Deus, de joelho, obviamente. Você dobra o seu joelho e diz: Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, eu preciso do Senhor. Senhor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Depois que você adorou, Deus, eu estou aqui de joelho para pedir perdão dos meus pecados. Eu vi, eu falei, eu fui, eu fiz, eu pensei. Me perdoa. Depois que você adorou, pedir perdão, aí você vai pedir alguma coisa. Então, primeiro, arrume o coração. Arrume seu coração. Às vezes o fogo não está descendo mais como descia outrora, porque o altar está quebrado. Primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar que estava em ruínas. Depois ele usa 12 pedras. Ele pega 12 pedras e reconstrói. Por quê? As 12 pedras mostravam a unidade de Israel, falando das 12 tribos. Mostrava que Israel ainda continuava sendo de Deus, apesar da infidelidade que eles tinham. Então, antes de orar, nós precisamos lembrar quem nós somos em Deus. Nós precisamos relembrar nossa identidade espiritual em Deus. Quando o profeta pega as 12 pedras, ele estava mostrando para toda a multidão que estava ao redor deles, que Israel, apesar de estar pecando e vivendo no pecado, continuava sendo um povo separado e escolhido pelo Senhor. Por isso nós precisamos reafirmar e relembrar nossa identidade espiritual em Cristo. Quem sabe você se esqueceu que a Bíblia diz que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, povo adquirido. Nós somos povo exclusivo de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós não somos do mundo. Nós somos um povo santo, uma geração eleita, um povo adquirido, exclusivo, para ser sacerdócio real nessa terra. Então o Senhor, Ele só vai responder quando você e eu restaurarmos o altar, relembrarmos quem nós somos. Você é amado do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Cristo derramou o sangue dele na cruz por você. Ele pagou um alto preço. Não foi ouro, não foi prata, foi sangue. Ele te escolheu, Ele te comprou. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. Essa é a nossa identidade. E os crentes estão perdendo a sua identidade espiritual. Porque outrora você vai concordar comigo que um crente, um cristão, ele era reconhecido pelas suas vestes. É ou não é verdade? Você via alguém, um homem, lá de longe, terno e gravata, calça social, daqueles de linho ainda, que é quente que só o sangue de Jesus. Você olhava lá e falava assim: aquele lá é crente. As mulheres, cabelo longo, não é? Muitas vezes não rapava nem o cabelo do sovaco.
Tinha desse jeito, não tinha? Cabelo longo, não fazia maquiagem, não usava brinco. Tempos atrás, saia grande, não é? Você olhava para aquela mulher e dizia, aquela lá é crente. Hoje não tem como distinguir, também não é necessário, porque a roupa não faz diferença. Você pode cobrir tudo, deixar só os biloquinhos dos olhos de fora. O coração estando dividido, não vai adiantar cobrir o corpo. Então a gente percebe que a nossa identidade é santa. Nós somos santos. Outra coisa que Elias fez depois de reconstruir o altar, usando as 12 pedras, ele preparou o sacrifício. Ele coloca a lenha em ordem, prepara o novilho para o sacrifício. Ele coloca tudo no seu devido lugar. Quando ele pega a lenha, coloca em ordem, prepara o novilho para o sacrifício e coloca tudo no lugar, ele estava mostrando reverência, zelo e fé. Porque ele sabia que o Deus que ele servia não é um Deus de bagunça, não é um Deus de confusão. Ele não oferece a Deus algo improvisado, ele prepara tudo para o Senhor. Você já percebeu que nós oferecemos muitas vezes para Deus só o que sobra, só o resto? Mas o Deus que você serve, o Deus que prego hoje a vocês, não é um Deus de resto. Mas se você ler em Malaquias capítulo 1, os sacerdotes ofereciam ao Senhor animal cego, coxo, aleijado, doente, e o Senhor pergunta para eles, leva isso para os governadores de vocês e vê se eles vão aceitar. Então, nós oferecemos para o homem o melhor, mas oferecemos para Deus o que sobra. O que sobra do tempo, o que sobra do dinheiro, o que sobra da vida. Nós só oferecemos para Deus o que sobra. Elias não. Ele prepara o sacrifício, coloca tudo organizado, pega o novilho, prepara o novilho, coloca a lenha, mostrando zelo, reverência e fé. O Deus que você serve não quer o resto da sua vida. Ele quer a totalidade do seu coração. Ele não quer o resto do seu tempo, ele não quer o resto do seu dinheiro, ele quer a totalidade da sua vida. Se eu ou você estamos oferecendo para Deus o resto, o que sobra, Deus não aceita, é fogo estranho. Está perdendo tempo, porque Deus não aceita resto. Deus não é um Deus de sobra. Deus é o Deus de melhor, o Deus de primícia. Ofereça o que você tem de melhor para Ele. Faz o que for de melhor para o Deus que você serve. Amém? Amém. Aleluia. Outra coisa que o profeta Elias fez também, ele derrama água sobre o sacrifício. Ele manda os profetas de Baal, ele ordenou que se derramassem 12 cântaros de água, 12 jarros de água sobre o sacrifício e sobre o altar. Agora você imagina, ele pede para Deus responder com fogo. O que apaga fogo? O que apaga fogo? Ele manda o povo colocar água. Ele torna o impossível ainda mais impossível ainda, para mostrar que só Deus merecia receber a glória. Ele manda jogar muita água. Então a gente percebe que muitas vezes Deus nos coloca em situações impossíveis, mas é nessas horas que Ele se mostra o Deus poderoso que Ele é. Depois de toda essa preparação, o que ele fez? Orou. Qual foi a oração dele? O verso 36 diz assim: o Senhor é Deus, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo. Enquanto os profetas de Baal tinham gritado, feito seus rituais, se cortando, o que Elias fez? Ele fez algo simples que nós precisamos fazer e podemos fazer. Ele fez uma oração simples, uma oração curta, uma oração carregada de fé. Ele não fez muito estardalhaço, ele só fez a seguinte oração. Vou ler o verso 36 e o verso 37 para você ter entendimento.
Ele disse assim: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo, que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Ele só faz uma oração simples, rápida, cheia de fé, e ele pede só duas coisas: que Deus fosse glorificado e que o povo se convertesse. Só isso. Ele orou com humildade, ele não confiou em performance, não é? Em ritual, em barulho. Eu fico vendo muitas pessoas que se auto-intitulam profetas, pastores, apóstolos. Muitos crentes por aí têm a mania de dizer assim: vem aqui que você vai receber a oração forte. Já ouviu isso? Balela, conversa fiada, porque a força não está em quem ora, a força está em Deus. A força não está em mim que oro por você. A força de Elias não estava em palavras ensaiada, não foi ensaiada, foi uma oração verdadeira. Então, queridos, ele orou pouco, mas viveu muito com Deus, e o fogo desceu. Ah, se você orar, viver com Deus, você vai ver o fogo descer. Se você manter uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, marcar ali todo dia, um horário, mesmo lugar, pegar sua Bíblia, fizer isso todos os dias, mas sem interesse, porque a fé de muitos é interesseira, só faz isso quando precisa de alguma coisa. Não, nós temos que entender que quando a fé é genuína, poucas palavras bastam para o céu se mover. Você não precisa fazer muita força, não é? Eu vi uma missionária, ela é dos Estados Unidos, e ela orando por uma pessoa endemoniada. E eu já orei por muitos endemoniados. Só que hoje eu fico olhando as minhas orações e falo: oh meu Deus, nada aqui. Quanta meninice. Mas era o que tinha na época, né? Era o que Deus tinha misericórdia. Aí eu vi a irmã orando, a pessoa ficou possessa, ela não gritou, ela não esperneou, ela não chamou a atenção para si, a mulher que estava orando. Ela só pôs a mão na cabeça dela. Começou: em nome de Jesus, todo mal vai saindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A mulher pronto, ficou liberta. Mas não, muitas vezes, principalmente quando é demônio. Você já viu? Quem está orando gosta de chamar a atenção para si, você não precisa de muita palavra não. Então, queridos, Deus não responde muitas palavras. A oração que move o céu é aquela que vem do coração quebrantado. Elias restaura o altar, pega as pedras, joga água, e agora ele faz: ó Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo. Então, queridos, não é pelo seu muito falar. Não é muito falar. Tem gente que acha que vai vencer Deus pelo muito falar. Não. Poucas palavras bastam para um coração quebrantado. Amém? Mais duas coisas e nós vamos ceiar. Está com frio aí, mulher? Não, né? O poder de Deus foi revelado no fogo. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. Depois que ele ora, repara o altar, aconteceu o que nós esperamos que aconteça com a nossa oração. O Senhor respondeu. Só que com o profeta, o Senhor respondeu foi com fogo. O fogo foi o amém de Deus, a oração do profeta foi uma intervenção sobrenatural. Consumiu o sacrifício, a lenha, a pedra, a terra, fogo e até a vala. Você vê que o poder de Deus é muito grande. Um fogo para consumir uma pedra,
Foi algo assim grandioso. Então o símbolo da presença de Deus sempre foi o fogo. A manifestação da glória de Deus sempre foi através do fogo. Se você for lá para Moisés, na sarça que ardia, mas não se consumia, fogo. No deserto, Deus guiou Israel com a coluna de fogo durante a noite. No Sinai, Deus desceu em fogo e o monte tremeu ao som da sua presença. Já em Atos 2, Novo Testamento, marcou o nascimento da igreja primitiva com o batismo com o Espírito Santo de Deus. Então que o fogo do Espírito Santo reacenda a chama no nosso coração, pela sua obra, pela igreja e pela palavra, porque Deus ele não apaga pavio que fumega. Já viu vela quando está apagando? Já viu? A gente não apaga não. Deus não chega e sopra, não. Ele vai fazer o fogo reacender. Um dos papéis dos sacerdotes no templo era manter a chama acesa. A chama do seu coração não pode se apagar. O amor por Deus não pode se apagar. O amor pela igreja, o fogo pela igreja não pode se apagar. Não pode, o fogo por almas que estão sedentas, morrendo lá fora, não pode se apagar. Então o poder de Deus foi revelado no fogo. Qual foi a reação do povo diante da manifestação? A reação do povo diante da manifestação de Deus foi: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A manifestação do poder de Deus foi tão impactante que o povo se prostrou e declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não havia mais dúvida. Então, queridos, quando nós sentimos a presença e o poder de Deus, é impossível você ser a mesma pessoa. É impossível você ficar a mesma pessoa, porque ninguém vê a glória de Deus e permanece o mesmo. Ninguém. Se você ler Isaías capítulo 6, quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu os querubins e serafins. E o texto diz: cada um tinha 6 asas. Imagina você já viu essas imagens de IA, que é inteligência artificial, que anda aparecendo aí sobre aqueles que sabem mexer em computador e que são crentes, fazem as imagens, pegam os dados de como eram os seres celestiais e angelicais. Você olha assim aquilo e fala assim: se eu ver isso, eu saio correndo. Eu sairia correndo. E Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e lá ele viu querubins e serafins, que cada um tinha 6 asas. Por que 6 asas? Com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Depois que ele contempla essa glória, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ele percebeu que diante da glória de Deus manifesta, ele não podia ser a mesma pessoa. Aqui no texto, a reação do povo diante da manifestação do Senhor foi: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então a minha oração nesta noite vai ser que o Senhor toque no seu coração, que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor batize você com o Espírito Santo, que o Senhor reacenda a chama do seu coração, para que você possa entender que só o Senhor é Deus. Fique de pé. Até quando cochearão entre 2 pensamentos? Deus não aceita uma fé dividida, um coração constante dividido. Deus exige de nós hoje uma decisão: servir a Ele com integridade, restaurar o altar do nosso coração, que quem sabe está em ruínas e nós achamos que está tudo bem. Se não está sendo fogo derramado, tem alguma coisa errada, tem alguma brecha,
Tem alguma coisa que precisa ser restaurada, tanto no meu quanto no seu coração. Que nesta oração nós possamos ter um coração restaurado. E eu sei que você serve a Deus e serve ao Senhor. Mas você vai pedir ao Senhor para restaurar o seu coração, para restaurar a sua alegria, a alegria da salvação, aquele ânimo, aquele fogo de servir, de adorar ao Senhor, que você tinha no princípio da sua fé e que com o passar do tempo foi se acabando, se apagando. Pai, aqui está, ó Deus, o teu povo, inclusive a mim. O profeta pergunta: até quando cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é o Senhor, segue. O Deus que respondesse por fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Antes que o fogo fosse, ó Deus, caísse do céu, o profeta faz algo que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos pedindo ao Senhor para restaurar o altar do nosso coração, que está destruído por muitas feridas, por muitos erros e pecados, por muitas negligências, por muitas coisas, ó Deus, que nós nem percebemos mais, que estão, ó Deus, destruindo o altar do nosso coração. O profeta primeiro reconstrói o altar, só depois, ó Deus, que ele pega as pedras, derrama água, ó Deus, prepara a lenha, prepara, Senhor, o novilho, só depois de tudo isso que ele faz uma oração. Nós, ó Deus, muitas vezes estamos orando de forma desorganizada, de forma bagunçada, andando, ó Deus, e servindo ao Senhor de qualquer maneira. E o Senhor não é um Deus de resto ou de confusão. O Senhor é um Deus de ordem, um Deus de paz. E o Senhor exige de nós um coração não dividido, porque é impossível servir ao Senhor e as coisas dessa terra. O Senhor exige do seu povo, não só desses que aqui estão. O Senhor exige, ó Deus, centralidade. O Senhor quer, ó Deus, santidade do seu povo. E eu oro não só por esta igreja, mas onde estiver um crente reunido neste momento, aquele que está desviado e acha que está tudo bem, que o Senhor, ó Deus, traga esse povo de volta para as suas igrejas nesta terra, ó Deus, não só neste estado, mas neste mundo. E o Senhor, ó Deus, abençoe o teu povo, restaure, Senhor, o nosso coração. O salmista fez uma oração e disse: Senhor, sonda-me, ó Deus, Egrai avassa vai queremanai, ragastu biande crassa vai aveca labassúbia. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Certamente, se o Senhor sondar o meu coração, dos meus irmãos que aqui estão, o Senhor vai achar não uma coisa errada, mas o Senhor vai achar muitas coisas erradas. Isso está destruindo o altar do Senhor no nosso coração. Nossa comunhão não é a mesma de outrora. Outrora orávamos com mais constância, com mais intensidade, com mais dedicação, com mais temor e com mais fervor. Hoje nem oramos mais, Senhor. Ramando e devaste, micrai, faça, vaca, velha. Hoje, Senhor, nem buscamos mais o Senhor. E a orientação do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Nos ajuda a te buscar, Senhor. Gera fome no nosso coração. Fome não de pão, Senhor. Gera sede no nosso coração, sede não de água. Gera fome e sede no nosso coração da sua presença. Sede, Senhor, fome. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Há muita indecisão no coração do seu povo. Teu povo ainda não decidiu, ó Deus, o que quer. Quer viver, ó Deus, o melhor dos dois mundos, e não há como. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos o povo santo, o povo adquirido, o povo exclusivo, o povo eleito do Senhor. Nós não somos um povo qualquer. Foi pago um alto preço por nós. Não foi ouro, não foi prata, foi sangue. Foi sangue, Jesus. Foi o sangue derramado naquela cruz. Como o cordeiro, o Senhor foi para o matador, e perante os seus tosqueadores o Senhor não abriu a sua boca. O Senhor foi oprimido, humilhado. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça.
o Senhor suou gotas de sangue. Demai crai aveia cá subiar. Pegai savá. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo. Foi o que a sua palavra diz que o Senhor fez ao nosso respeito. E mesmo diante de tudo isso, ainda há indecisão de muitos. Muitos corações estão com, ó Deus, o altar destruído. A comunhão, Senhor, já não existe mais. A Bíblia tem sido deixada de lado. Nem cá subiai pecas. A igreja tem sido esquecida. Nem como andai fastubia. Agromen de fastubia gaei a sebre me canta se. E hoje o que o Senhor perguntou através do profeta Elias, o Senhor perguntou para a tua igreja esta noite: até quando? Ei, Caçúbia! Até quando? É o que o Senhor pergunta a mim e ao teu povo que me ouve esta noite. Até quando? Até quando será inconstante? Até quando irá murmurar e questionar o meu agir, diz o Senhor? Até quando irá me perguntar por quê? E ai, cova, sube a gaia sébia. Quer milagre, mas não ora. Quer milagre, mas não se consagra. Nem como a que havia súbia. Quer milagre, mas não me busca. Quer milagre, mas não se consagra. Remiai cova, súbia, gaia sébia. Teu coração está dividido. Teu coração está afastado de mim. E tu ainda diz que está tudo bem. Nem como andai cova, súbia. Tua boca tem falado uma coisa, mas teu coração está longe, diz o Senhor. Rabai cova, súbia, gaia sébia. Até quando eu, Senhor, terei que te dar sinais de que eu sou o Senhor que peleja por ti? Cadai faz teca, ramantui que andava subiacae. Até quando tu irá duvidar do poder que eu, Senhor, tenho sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Nem fastéria. Teu coração está dividido. Teu altar precisa ser restaurado. Hoje eu, Senhor, trouxe esta palavra porque é uma noite de conserto, uma noite de arrependimento. Reicai cova subi a graça, vaque a veque a séria. Para que eu, Senhor, possa mostrar que eu sou Deus na sua vida. Arrependa-se dos vossos pecados. Mude o rumo da sua vida. Remiai cova subiagai. Porque eu sei o que tu pensa. Eu vejo o que tu vê. Eu sei o que tu fala. Decramandova subiagai. E eu não tenho me agradado da atitude da minha igreja que afirma ser os meus filhos. Rei comendeva subiagai sevec avessava. É hora de mudança. Remiandecrai vasubiandecrai. Preparem-se, igreja minha, porque é chegado um tempo onde a igreja deste país será perseguida de tal forma que muitos não suportarão a perseguição que há de vir. Remiai cova subiagai vequia subiagai. Os 3 próximos anos serão anos de aperto à minha igreja. Ramandagai somagai vequeia subiagai. Por isso eu te oriento, conserta o teu coração. Entra para o teu quarto e fecha a porta. Clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e ocultas. Vou preparar o teu coração para a perseguição que há de vir a esta nação. Rigai cova subiagai savaki avek a sébia.
Muitos anjos da minha igreja irão presos. Remiando a gaçu e a vastecai. Recola da cavaçu e porque féria andecra sub andecai. Se um pastor for ferido, nele a sub agai. As ovelhas irão se dispersar. Muitos não têm firmeza ainda. Firmem-se em mim, porque eu sou o Senhor que quero reacender a chama, restaurar a minha igreja, não só neste lugar, mas nesta nação. Esta perseguição que há de vir irá gerar um grande avivamento na minha igreja. Ragai ovasu yagai, porque eu, Senhor, promoverei esta perseguição aos meus, eu permitirei, para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento, para que haja volta. Andai, sabe, Agar. Muitos irão se escandalizar com a perseguição que há de vir, mas aquele que tem ouvidos ouça o que eu tenho falado às minhas igrejas. Não somente nesta hora, eu estou usando neste momento em muitos lugares desta nação. Muitos que estão falando a mesma coisa esta noite. Negai vasu yaga. Tu vai ouvir a mesma mensagem ainda hoje. Dei comandai Yahvé, para te mostrar que eu sou o Senhor quem fala a minha igreja. É hora de mudança, é hora de busca. Meu espírito está passando em revista ao meu povo nesta nação. Estou procurando alguém que se coloque na brecha e não tem machado. Um povo mentiroso, enganoso. Um povo remiandagai savak avé calabassúbia, que tem se calado e as almas estão morrendo. Ai daquele que conhece a verdade e esconde-a para si. Mei faz tu biagai. Ai daquele que sabe a verdade, está vendo o inimigo vir e não avisa como um atalaia. Ai de ti, reiaçu yagai, porque te dei sabedoria, te chamei para ir anunciar o meu evangelho, mas tu tens se calado. Tu tens se preocupado somente consigo mesmo, e não foi para isso que te chamei. Nei caço, biei gaeaçu, agai vegaçu yagai, endeneba corimiestro, bievecebe, arraço, bianeca. Eu, Senhor, virei como um socorro presente no dia da angústia, minha igreja. Aquele que ouvir e atentar a mensagem que eu estou falando nesses últimos dias, este regai savak avé calabassúbia, desfrutará do fogo do avivamento que eu trarei no período desses 3 anos. Megá subiagai, mas os desatentos que não têm azeite em suas botijas, esses ficarão envergonhados, esses ficarão confundidos, esses se escandalizarão, esses me deixarão. Esses são os que denunciarão os meus debai gova subiagai, remiaçu yeguei açu yahas, porque estão no meio do meu povo, mas não são o meu povo. Dei façu biagai e faço biei yahas. Chegou a hora de eu, Senhor, separar o joio do trigo. Egai subiei vaciagai. Neste período de 3 anos, muitos vão se desviar dos meus caminhos, porque não suportarão a perseguição.
mundo os oferecerá, ragai sumianda graiva sumiagai, oferecerá os prazeres que o mundo é capaz de dar e eles aceitarão, porque não suportarão a perseguição. Seus ouvidos estão cheios de comichões, estão procurando falsos profetas, falsos ídolos, falsos deuses. Meu povo se esqueceu de mim. Mas eu não esqueci do meu povo. Ramando como a bagaia súbia. Fique firme, busque-me, medite em minha palavra. Não serão dias fáceis, igrejas. Ragou a sua gai, ragou vendei a sua gai. Eu estou permitindo que muitas coisas aconteçam nesta nação. Aguei-va a sua gai. Eu visitarei a capital desta nação. Ragandará subiendereba subiagai. Lá farei um reboliço muito grande, porque eu estabeleço o rei, mas eu também tiro ele. Aguei a sua gai. Juízes cairão, líderes cairão. Rei comba daga subiagai vasubiagás, para mostrar que eu sou o Senhor que respondo com fogo. Tenho eu levantado homens e mulheres naquele lugar que tem sido perseguidos, homens e mulheres que temem piamente o meu nome. Esses eu os honrarei. Agai veia pulgagá subiei da face, e no lugar da vergonha que eles têm passado, eu trarei e promoverei dupla honra sobre eles. Eles verão e saberão que fui eu, Senhor, quem permitiu, para os preparar no fogo da fornalha. Agandará subiendará subiarraçavaquiavequia, e o meu nome será glorificado. Aquieta, igreja, não perdi o controle, continuo sendo o Senhor. Remada vá subiai. Pai, eu oro em nome de Jesus. Renova a tua igreja, santifica a tua igreja, não somente essa, eu oro pela igreja no país. Dá força aos pastores, dá força aos líderes, aos obreiros. Sustenta os pastores desta nação que estão passando por grandes dificuldades, tanto os que tenham, Deus, um nome conhecido por muitos, quanto aqueles que ninguém conhece. Tanto as igrejas grandes como a pequenininha dentro de casa. Derrama o fogo do Senhor. Responde o seu povo com fogo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
aí enquanto eu acho. Pai, São todas as coisas. adore a Ele, Ele merece. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. 1 Coríntios 11:23. Trabalhe aí com Jesus. Segura aí. Não nada, beleza? Isso. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e param de dormir. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Feche seus olhos. Pai, aqui está o seu pão, o pão e o cálice, o corpo e o sangue derramado na cruz. Hoje relembramos a morte do Senhor até que o Senhor venha e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pedimos que o Senhor gere em nosso coração arrependimento e santidade, para que possamos, ó Deus, andar em retidão ao Senhor e adorar ao Senhor com um coração reto, sincero e quebrantado. Porque um coração quebrantado, o Senhor, ó Deus, se agrada. Que ao comer e ao beber, nós fazemos isso em memória do Senhor, e que possamos examinar a nós mesmos antes de comer e beber, e não sermos culpados do corpo e do sangue do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que dele